tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já meditei na primeira parte desse capítulo e agora eu vou continuar meditando a partir do versículo 22. O 22, Paulo, ele continua falando a respeito aqui a relação dos judeus com o Evangelho. Somente recapitulando, nos versículos anteriores, no início aqui, Paulo fala que ele mostra disposto a ficar fora do céu, ser amaldiçoado por amor dos seus, quem? Dos seus irmãos, os judeus. Depois ele fala sobre não foi por descendência natural. Depois ele fala que não foi por mérito humano, que alguém tenha alcançado alguma coisa de Deus, não foi por descendência, não foi por mérito. Depois ele fala da equidade de Deus. Depois, quem somos nós para discutirmos com Deus, que é o Criador? E agora, a partir do versículo 22, Deus tem os seus propósitos. E quem sou eu para questionar os propósitos de Deus? Depois ele vai falar ainda, todas as coisas foram profetizadas no Antigo Testamento, e a graça de Deus encerra aí o capítulo 9. Ele diz assim no 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus. Então, não, os chamados por Deus, segundo a sua soberania, a sua presciência, não é somente, esse povo não se encontra, não é somente entre os judeus, mas também, ele diz aqui, mas também dentre os gentios, ou seja, do meio dos gentios, Deus chama um povo para compor agora a sua igreja. Então, do meio dos judeus e do meio dos gentios, Deus agora, ele chama um povo. E que este novo povo agora, eles passam a constituir o quê? A sua igreja. Então, mas que tudo isso que Deus fez aqui com relação aos vasos de ira, aos vasos de misericórdia, mas que tudo isso é feito mediante a sua soberania e que essas coisas têm um propósito. Quem sou eu para questionar este propósito? E a partir do versículo 25, ele fala que tudo isso que está sendo tratado acima, ele é o quê? Isso já havia sido profetizado por Deus, através do quê? Dos profetas. Tudo isso Deus falou através dos seus profetas de antemão. E veja bem, ele começa aqui citando Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 23. Ele diz assim, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Quem que não era povo de Deus no período do Antigo Testamento? Éramos nós, os gentios. Olha, então eu vou chamar um povo que não era o meu povo. Chamarei minha amada, a quem não era minha amada. Porque quando Oséias, ele profetizou isso aqui, é porque a nação de Israel estava voltada inteiramente para a idolatria. Eles estavam fora
da presença do Senhor no que se diz respeito à fidelidade. Deus praticamente tinha dado uma carta de divórcio para o seu povo, o povo escolhido, a nação de Israel. Então por isso, olha, chamarei meu povo. Até porque ele diz que Lo-Ammi, uma das filhas de Gomer com Oséias, ela chamava o quê? Lo-Ammi. Lo-Ammi quer dizer Lo-Ame, quer dizer não meu povo. Este povo não é meu povo. Eu vou chamar um outro povo que não é este. Por isso que, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Chamarei minha amada a quem não é minha amada. Éramos nós. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou vocês não são meu povo, Lo-Ammi, não meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui é Oséias, capítulo 1, versículo 10. E depois ele fala, primeiro que ele fala Oséias, né? São duas profecias de Oséias. E agora ele vai falar duas profecias de Isaías. Ele diz assim, Isaías exclama com relação a Israel. Isaías, ele profetizou por volta do ano 740 antes de Cristo. E ele fala desta maneira: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitiva. Isaías 10, 22, está escrito este texto. E veja bem que no texto de cima, Oséias está falando que o seguinte, que Deus vai chamar um povo que não era o seu povo. E agora aqui, Isaías fala assim, olha, eu vou tirar dentro do meu povo, um remanescente que seja fiel a mim. Lá em Oséias, Deus ia trazer um povo para ele que não era o povo dele, que era os gentios, somos nós. E Isaías fala assim, olha, Deus falou assim, olha, eu vou tirar do meio do meu povo um remanescente que seja fiel a mim. E ele continua aqui ainda. Como anteriormente Isaías disse, logo no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 9, olha, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendente, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Está falando aqui sobre o estado de Israel. Se o Senhor não tivesse permitido descendentes da nação de Israel, eles já estariam semelhantes àquelas pessoas ali de Sodoma e Gomorra que foram destruídos. Deus já teria destruído toda a nação de Israel. Já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, totalmente destruído. O que Deus fez contra essas duas cidades? Deus destruiu elas por causa da prática pecaminosa. Então, se Deus não tivesse deixado descendentes, com certeza Deus já teria feito o mesmo. E agora, já aqui encerrando o capítulo 9, ele diz, que diremos então? Diante de tudo isso que eu expus, o que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Então, que diremos? Ele falou assim, olha, os gentios que não buscavam uma justiça, eles estavam totalmente fora, eles não faziam parte do povo da promessa, que eram os judeus, mas, contudo, este povo que não buscava justiça, eles alcançaram a justiça através da rejeição de Israel. Quando Israel rejeitou a Deus, eles alcançaram a justiça, mas não por meio de algo que eles tinham praticado. Até porque os gentios não praticaram nada. E nem pela prática de algo que nós alcançamos a justiça. Mas ele diz aqui, obtiveram uma justiça que é proveniente
da fé, ela vem da fé. Eu creio e Deus me declara justo. É por minha fé em Deus. Mas ele diz assim, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Impressionante. Será que Deus é injusto? Porque muitas das vezes, se eu determino algo para uma pessoa, se eu partir de uma premissa que toda ordem dada, ela tem que ser cumprida, por que Deus então deu a sua lei? Por que Deus deu a lei então para o povo de Israel? Se ele sabia que o povo não cumpriria com essa lei. Uma ordem dada, se eu dou uma ordem, eu automaticamente tenho que ser sabedor de que essa ordem ela pode ser cumprida. Mas se eu sei que esta ordem não pode ser cumprida, então por que eu dou uma ordem? É justamente para isso. Deus deu a lei para mostrar para o homem que, pela prática da lei, o homem não alcançaria a justiça. Então ele olharia para a lei e chegaria à conclusão que, pelos seus méritos, pela observância da lei, jamais este homem alcançaria a justiça. Então ele teria que apelar para alguém. Jesus, como homem, ele cumpriu na integridade a lei de Deus. E quando ele cumpriu a lei, aí sim, ele satisfez a justiça divina, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Só que os judeus não enxergaram esse detalhe do plano de Deus para a nossa salvação. Por isso que, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé. Então não foi pela fé, mas como que se fosse por obras. Mas então ele buscava a justiça praticando obras através da observância da lei. E diz aqui que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem que era essa pedra de tropeço? Cristo. Então Cristo foi enviado por Deus justamente para mostrar para o povo judeu que era impossível eles alcançarem a perfeição ou serem justos observando a lei. Então ele foi enviado para que o povo de Israel pudesse se converter a Cristo e aí sim alcançarem a justiça de Deus. Olha o que diz aqui, lá em Isaías 28:16, está aqui: eis que ponho em Sião, Sião aqui está falando lá de Israel, uma pedra de tropeço. Pedra aqui ele colocou liton, ou seja, um monolito, uma pedra grande, uma pedra de esquina, uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então aquele que vai de encontro a essa pedra e bate nela, será espedaçado. Mas aquele que confia nesta rocha que é Cristo, jamais será envergonhado. Foi isso aqui que Paulo estava querendo dizer. Terminamos, portanto, aí o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, e no próximo vídeo eu estarei entrando aí no capítulo 10. Fique com Deus e até lá!